Muito bem, meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para transmitir mais uma videoaula da nossa EBD em Pauta, nossa Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre de 2024, onde estamos estudando aqui sobre o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Desta feita, vamos estudar hoje a lição número 10, que traz como tema a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Está comigo aqui hoje o pastor Marcos Miranda, que é professor da classe Unidos em Cristo, classe dos jovens casais. Paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor, pastor Wallace. A paz do Senhor, evangelista irmão Carlos. Também está conosco aqui o evangelista irmão Carlos, que também é um dos superintendentes aqui da escola do Tempo Central. Pastor. A paz do Senhor para todos os irmãos, é um prazer estar aqui, que Deus possa continuar abençoando a todos de uma forma geral. Muito bem, meus amados, o textuário da nossa lição está registrado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática nos diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 até o versículo 34. Vou pedir ao pastor Marcos para fazer a leitura para nós. Pois bem, a leitura em classe diz assim, no primeiro versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para o pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvo-eis? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa,
para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém. Bom, Carlos, ora ao Senhor. Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Senhor meu Deus. Te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor. Pelo privilégio, meu Pai, de mais uma vez podermos falar de Tua santa e maravilhosa palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando, meu Pai, a cada professor, a cada irmão, Senhor, que dedicam, Senhor, na Tua obra. Que a Tua graça e que o Teu Espírito Santo possa repousar sobre cada um de nós, nos abençoando e nos instruindo na Tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. E terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Então nós temos aí esses 3 objetivos e a gente espera de alcançar esses objetivos durante essa ministração aqui. Muito bem, então vamos dar entrada, começar aqui a nossa aula, nosso debate, digamos assim, sobre essa 10ª lição. Nós vamos ver aí que, assim como o batismo em águas, que foi tema da lição passada, a ceia do Senhor também ela é uma ordenança de Cristo para a sua igreja. Só que ela não é um sacramento conforme entende algumas religiões, algumas igrejas e até alguns segmentos do próprio protestantismo histórico, né? Isso significa dizer que a ceia do Senhor, por exemplo, ela não se reveste de poderes mágicos capazes aí de conferir benefício espiritual, independentemente da condição espiritual de quem participa dela. Nós vamos ver que nesse aspecto a ceia ela não pode ser vista como uma vacina que o cristão toma regularmente para provar que ele é membro, que ele está em ativo na igreja. Não. Em outras palavras, a igreja, a ceia do Senhor, ela não é um rito vazio de significado que deve ser praticado somente quando, ou somente porque trata de uma ordem dada para a igreja, mas assim como o batismo em águas, ela é um símbolo visível e que expressa uma realidade espiritual invisível. É, portanto, a celebração da nossa comunhão com o Cristo vivo, com o Cristo ressurreto. Então, desta forma, a ceia ela não pode ser vista simplesmente como um ritual opcional que pode ser praticado ou não. Nela nós vemos que Cristo, ele deu essa orientação, a gente vai ver aqui, é um dever da igreja fazer sempre esse trabalho, essa cerimônia, porque é uma ordem de Cristo e nós vamos ver aqui que ela é repleta de simbolismo que a igreja precisa estar sempre passando por esse processo para a gente lembrar de coisas que aconteceram no passado e que marcaram a história da igreja e que com certeza ainda faz parte da nossa vida e deve nos movimentar, digamos assim, espiritualmente. A ceia do Senhor, ela tem essa, como se diz, essa condição no momento da ceia, a gente vai falar sobre isso aqui, de a gente se elevar no nível espiritual, quando a gente começa a pensar no que aconteceu lá no passado com Cristo, de levar o cristão a sentir uma alegria muito grande. Então a ceia do Senhor é um momento especial, na verdade o dia da ceia na igreja é um dia de festa na igreja, porque ela é realmente um momento especial na igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ver então aqui no primeiro ponto da nossa lição, que traz aí a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Aqui nós vamos ver pelo menos 3 maneiras, 3 modos de que alguém interpreta
essa natureza da ceia do Senhor? Nós vamos ver na tradição cristã, romana, depois nós vamos ver ela na tradição protestante e depois na tradição pentecostal, né, da qual nós fazemos parte. A gente vai falar um pouquinho aqui, o nosso tempo é curto, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a maneira como a ceia do Senhor ela é vista nessa tradição. No primeiro tópico aí desse primeiro ponto, nós temos a tradição romana. Queria pedir para o evangelista Carlos falar para nós aqui alguma coisa sobre a maneira como a ceia do Senhor é vista na tradição romana. Então, pastor Wallace, o romanismo, ele compreende de forma literal a expressão dita por Jesus, né, em referência aos elementos da ceia do Senhor. Né? Isto é o meu corpo, e este cálice é o meu sangue. Né? Nós vemos aí que, segundo esse entendimento, durante a cerimonial, os elementos se convertem no corpo e no sangue de Cristo, conhecido como a transubstancial, né? Ou transformação de uma substância em outra. Isso não procede, primeiro, porque Jesus foi o que estava celebrando a Santa Ceia naquele dia, né? Então, não tinha como o corpo de Cristo se transformar no pão e o sangue de Cristo no vinho, sendo que ele mesmo estava celebrando a última Páscoa com os discípulos naquele dia, né? Isso nós vemos então que não tem procedência, não tem como ter um respaldo bíblico de que poderia haver aí essa transubstanciação e transformação de uma substância matéria e uma substância ali, que seria o pão e o vinho, na hora da Santa Ceia. Né? Então, a doutrina aí da transubstanciação, que envolve todo esse processo aí da tradição romana, né? O que é isso aí? O Carlinhos já falou que é uma coisa, mas é uma doutrina que afirma que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, né? Ou seja, uma alteração de substância. E a gente nós não entendemos dessa maneira, não concordamos com isso, porque, segundo essa tradição da teologia católica, essa alteração, ela refere-se exatamente a esses dois itens aqui, né? O pão e o vinho. E eles literalmente se transformaram. Como o Carlinhos já disse aqui, o próprio Jesus estava servindo a ceia e falando, né? Se pronunciando desta maneira: este é o meu corpo, mostrando que ele era um símbolo do corpo dele. Ele não foi corpo, aquele pão não transformou em momento algum, nem aquele vinho transformou em momento algum ali no sangue de Jesus. Nós vemos que Jesus ele usava muito de metáforas, né? Nós vemos aí que o próprio pastor José Gonçalves aqui, ele deixou bem claro sobre isso na lição, né? Quando ele trouxe uma metáfora em que Jesus usou dizendo: eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eram metáforas que Jesus usava para que viesse ter mais conhecimento, ou melhor conhecimento, entendimento das pessoas que estavam em volta dele. Né? Isso. Quando Jesus disse: eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ele não estava dizendo literalmente que ele era uma porta de madeira, que as pessoas pudessem ultrapassar por ela, mas estava dizendo que ele era a porta que poderia trazer salvação para o ser humano a quem entrasse por ele. Tanto que nós vemos em outras vezes que ele disse: quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá e entrará a passagem. Ou seja, uma metáfora também que ele estava usando. Né? Sairia do mundo pecaminoso e entraria num gozo, num lugar de paz, num lugar de tranquilidade, onde é proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, só para os irmãos que estão nos assistindo entender como é que funciona esse processo, segundo essa doutrina católica, quando o sacerdote ele abençoa ali o pão e o vinho, naquele exato momento ali há uma transformação, né, desses dois elementos, que se muda literalmente para o corpo e o sangue de Jesus. Mas para explicar isso, eles utilizam a distinção entre forma e essência, ou seja, os elementos são transubstanciados, isto é, a sua substância muda, mas a sua forma continua a mesma. Só que o problema dessa doutrina da transubstanciação aqui, meus companheiros, é o seguinte: a doutrina da substanciação, ela se baseia numa interpretação literal de várias passagens da Bíblia. Mateus 26, Lucas 22, 17, 1 Coríntios 14, 21, onde
são textos parecidos com esse aqui, né? Como Jesus disse, tomai, comei, este é meu corpo, este é meu sangue, que eles entendem isso aqui de forma literal. Então nós, a tradição pentecostal principalmente, não entende dessa maneira e, além de tudo, essa teologia católica, ela ainda tem um outro agravante ainda, que lá só o pão é servido, né? O vinho só para o sacerdote. Então, é uma coisa que Jesus mandou fazer os dois, né? Os dois. Este é meu corpo, este é meu sangue. Então, o servo de Deus, o cristão, ele participa desses dois elementos, não só de um. Então, é uma doutrina que nós não consideramos como ideal. Nós vamos ver aqui que o nosso entendimento aqui, ele se baseia realmente naquilo que a Bíblia ensina. Quer falar alguma coisa? Pastor Wallace, nós vemos que a ceia do Senhor não é apenas, né, um símbolo do sacrifício de Cristo, né, e sim o meio da graça do Senhor. É a participação pela fé nos benefícios do sacrifício de Cristo, né? Os benefícios que é primordial. O sacrifício de Cristo, ele é primordial por quê? Porque a sua apresentação não está só ligado literalmente no pão, no vinho, que simboliza o corpo de Cristo, mas primordialmente na graça do Senhor, porque Paulo já deixou bem claro isso, que desde antes da fundação do mundo, já era projeto de Deus, já estava na mente de Deus o sacrifício de Cristo, quando eles estariam presentes aqui na terra. Muito bem. Dando prosseguimento aí, pastor Marcos, no segundo tópico aí desse primeiro ponto, fala da tradição protestante. Aí a gente vai falar da tradição luterana. E a gente vê, já adiantando aqui o comentário, a gente vê que a visão luterana, ela muda pouca coisa, na realidade, da visão católica. Sim. Parece que Lutero aqui não conseguiu se desvencilhar por completo dos ensinos do catolicismo, né? Tanto é que ele muda pouca coisa aqui nessa visão aqui, né? Então, a visão luterana, ela ensina que o corpo físico e o sangue de Cristo, eles estão presentes com o pão ali, o pão e o vinho, na hora da celebração da ceia do Senhor. É uma visão chamada de consubstanciação. E ela está sujeita às mesmas críticas da teologia católica, né? Porque, embora ela não inclua a missa, né, como é tratada na Igreja Católica, mas ela inclui praticamente a mesma doutrina. Então, essas duas, ela ensina a presença física de Cristo. A consubstanciação, num significado mais claro dela, é a doutrina que defende que Cristo está presente fisicamente na ceia do Senhor. Mas não ocorre nenhuma transubstanciação como o catolicismo ensina. Ou seja, na visão luterana, o corpo, o sangue, o pão e o sangue, eles não se transformam como o catolicismo ensina, mas eles ensinam que Jesus está presente fisicamente ali naquele pão e naquele vinho ali. Verdade. É também uma doutrina que é deficiente pelo nosso entendimento, porque o que ocorre ali, na verdade, é uma espécie de desacralização dos elementos. Ou seja, o pão e o vinho continuam sendo o mesmo, mas, de certa forma, junto dele está a carne e o sangue de Jesus Cristo. Isto é, o pão não transforma de fato em corpo, mas o corpo está presente ali sob o pão durante a celebração da ceia do Senhor, mesmo valendo para o vinho aí. Então, são uma visão, uma doutrina que também precisa de ser bem analisada, porque não condiz com aquilo que a gente entende pela Bíblia Sagrada, do que é realmente a ceia do Senhor. A gente vai entender isso aqui agora, no terceiro tópico da lição aqui, que é onde nós vamos falar sobre a nossa visão, o nosso entendimento
sobre a ceia do Senhor, o que realmente é a ceia do Senhor, que é a visão, que é a posição pentecostal, né? Então, não é, então já dá para a gente entender aqui que é uma posição na grande maioria dos pentecostais, e acho que até alguns tradicionais, mas existe algumas outras igrejas que fazem parte do protestantismo que ainda apoia comunga dessa mesma ideia de Lutero e às vezes até da Igreja Católica. Mas nós ficamos com essa posição pentecostal que a gente vai ver aqui, que é aquilo que nós fazemos sempre aqui na ceia do Senhor. Nós vamos ver que Paulo ele dá um ênfase muito claro sobre isso, nessa visão que nós temos, né? Paulo dá um ênfase muito importante porque ele traz para nós, através da memória de Cristo na Santa Ceia, uma visão tão real que ele tenta colocar na mente dos que creem em Jesus, nesse sacrifício, como se fosse uma coisa real de hoje. Nós vivenciamos uma coisa antiga, mas participamos como se estivesse acontecendo hoje. Eles fazer isso em memória de mim, quer dizer, relembrar a morte de Cristo. Nós entendemos que o pão e vinho não se converte num pão fisicamente feito pela mão do homem, tanto que Jesus participou da Santa Ceia do Senhor aqui na terra. Nós entendemos que Jesus está presente não fisicamente, simbolicamente no pão, mas ele está presente representando o vinho, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Nós entendemos que Jesus está presente, não simbolicamente, mas espiritualmente, juntamente conosco. Ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós entendamos que o Senhor está presente fisicamente, mas espiritualmente é a realidade. Por que fisicamente? Porque sabemos que a presença de Jesus está conosco, através do Espírito Santo, no momento que vamos ceiar ao Senhor. Mas a presença do Senhor, ela é real porque é espiritual. Nós sentimos alegria, né, do Espírito Santo ao participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Porque o pão simboliza o corpo de Cristo. Porque é um mandamento, uma ordenança do Senhor. Mas entendamos que isso é espiritualmente, não é fisicamente o corpo de Cristo. O pão não é fisicamente o corpo de Cristo, mas sim simboliza o corpo de Cristo. Então, essa é a posição que nós acreditamos, ou seja, a tradição pentecostal de que o pão e o vinho, eles não se convertem, eles não mudam fisicamente, não transformam no corpo de Cristo, e nem que Jesus está presente fisicamente neles, como o luteranismo ensina que Jesus está presente fisicamente ali em cima do pão e do vinho. Nós cremos sim que o pão e o vinho simbolizam o corpo de Jesus e que Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia do Senhor, espiritualmente. Então essa é a posição da maioria dos pentecostais, como já disse aqui, e nós acreditamos sim que essa seja a posição mais correta. O pão e o vinho, eles continuam o mesmo, simplesmente nós cremos que a presença espiritual de Jesus está presente ali no meio da igreja do Senhor, também na hora da ceia do Senhor. Então é uma presença espiritualmente e não uma presença fisicamente, como ensina a tradição luterana nem a tradição católica. É por isso, pastor, que nós entendamos que a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, não para receber ou dar comunhão, mas para quem está em comunhão. Por isso que acreditamos na presença espiritual de Jesus conosco nesse momento. A ceia do Senhor, ela é celebrada em nossa igreja sobre uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Essa é a nossa realidade. Quer falar alguma coisa, Carlinhos? E nós vemos aí que o próprio Mateus, né, deixou bem claro, como o senhor disse aí, né, acerca da presença de Jesus. Né? Ele diz, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E quando nós nos reunimos aí nesse memorial, essa simbolização aí de celebrarmos a Santa Ceia, relembrarmos o sacrifício de Cristo, Jesus ele se faz presente em nosso meio, como ele falou lá em Mateus capítulos 8 e 20.
estaria conosco. Aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria no meio deles, Isso. fazendo presença. Então a gente vê aí que além dentro dessa posição pentecostal, né? O pastor Marcos já falou alguma coisa também nesse sentido aqui, que ela é um memorial, né? O aspecto memorial de Jesus. Mas nós precisamos entender um pouco mais esse memorial aqui. A gente vai ver que o modo neotestamentário de entender essa palavra lá no grego, no original, é uma palavra chamada anânesis, ou ananesis, que ela tem um significado mais forte de uma lembrança, como nós temos da palavra lembrança, né, uma coisa assim no sentido, é você se reportar ao passado, trazer esse acontecimento do passado para aquele momento ali de uma forma tão forte, tão nítida assim, que não é uma lembrança qualquer, uma memória que você está tendo de, estou lembrando da coisa que Jesus morreu há 2 anos atrás, não. É uma memória que deve vir na nossa vida, que venha impactar a nossa vida ali, e é por isso que muitas vezes, a gente chora na hora da ceia, a gente glorifica a Deus, porque a gente começa a lembrar e parece que a gente se coloca lá naqueles momentos de Jesus ali, repartindo a ceia para os seus discípulos. Então, é um momento ali de uma recordação muito forte. Então, quando Jesus vai fazer isso em memória de mim, é que a gente lembrar isso mesmo, mas de uma maneira forte, uma maneira se colocar mesmo lá no local, no momento ali que Jesus estava com seus discípulos ali. Então, pastor, isso aí é o que, no caso, o ponto, ou o subponto número 2 aí, né? Ele já nos antecede Vai sobre falar o que você isso está aí. falando, sobre o propósito da ceia do Senhor. Que é celebrar a expiação de Cristo, né? Então veja que já está no segundo ponto da nossa lição aqui. É onde nós vemos que os propósitos aqui, que é celebrar a expiação, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão, né? Então, o escritor já colocou lá nesse último tópico do primeiro ponto, a questão do memorial, e aqui nesse primeiro item do segundo ponto aqui, ele continua falando a respeito disso aqui, desse propósito que a ceia do Senhor tem aqui, que é de trazer essa memória. Então, quando o crente ele participa da ceia do Senhor aqui, ele está participando de um memorial que tem como função celebrar a morte de Cristo, mas não como um lamento, não para ele ficar triste ali na hora da ceia do Senhor, não. É um momento de lembrar a morte de Cristo, mas com alegria. Celebração. É de chorar, mas chorar de alegria. Haja vista que a morte de Cristo, ela é a razão pela qual nós alcançamos o perdão, alcançamos a expiação dos nossos pecados, foi porque Jesus morreu, mas nós temos a certeza de que ele também ressuscitou, ele não ficou morto, e nos deu esse privilégio de reconciliar com Deus. Então a morte de Cristo, o propósito da ceia do Senhor, melhor dizendo, é celebrar, é momento de nós nos alegrarmos mesmo na presença do Senhor e não entristecermos, como alguns às vezes, por falta de entendimento, fica triste na hora da ceia, porque, estou lembrando da morte do Senhor, mas é um momento de lembrarmos da morte, mas com alegria, saber que foi a morte de Deus, a morte de Jesus, quem nos proporcionou o direito à salvação, o perdão dos pecados. Então, é um momento de alegria. Celebração é sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário. A nossa alegria de estarmos juntos em comunhão é celebrar, focar a vitória de Cristo ali na cruz do Calvário. Para tanto, devemos celebrar com alegria. O dia da Santa Ceia, pastor Alas, eu acho tão importante, que eu aprendi desde novo, que quando a gente vai à Santa Ceia do Senhor, a gente deve até se vestir bem, porque é um culto de celebração. Aprendi desde do passado, você ir para a igreja no dia da Santa Ceia, até colocar a sua melhor roupa, porque você vai celebrar a ressurreição de Cristo, onde você vai comemorar, você vai congratular com os irmãos
e relembrar a morte de Cristo, sim. Mas a nossa maior celebração é o quê? É a vitória de Cristo na cruz do Calvário, né? Porque nós somos justificados e reconciliados através da morte de Cristo. Mas nós somos justificados através do quê? Da ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou. Então é tão importante celebrar a expiação de Cristo, que Paulo dá um ênfase muito grande sobre a celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. Quer falar alguma coisa, Carlinhos? Só para reforçar um pouco, pastor, celebrar a expiação de Cristo, né? É. Nós vemos aí o propósito da Santa Ceia do Senhor, como o pastor Marcos já deu uma pincelada boa. Nós vemos aí que João Batista, ele apresenta Jesus na expiação. Quando Jesus foi até ele, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus, ele se ofereceu para ser morto como expiação em nosso lugar, né? Nós vemos aí que a expiação significa purificação dos crimes, faltas cometidas, cumprir a sentença de morte, uma vez que nós, o ser humano, tinha sido sentenciado à morte por causa do pecado, né? Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar para nos tirar essa sentença de morte, né? A alma que pecar, nós vemos aí que ela era condenada à morte, né? Então Jesus, ele veio para isso, né? E Paulo, ele destacou como propósito dessa celebração, né? Anunciar a morte do Senhor. Até que ele venha. Até que ele venha. Quando nós olhamos isso aí, nós não vamos nos entristecer porque Jesus morreu na cruz, mas nós vamos anunciar a morte do Senhor, porque Ele morreu para nos dar esse direito de salvação. Por isso que nós devemos nos alegrar, por isso nós devemos nos confortar e continuar pregando a palavra do Senhor e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque é promessa dele que Ele vai voltar. E um dos propósitos da Santa Ceia é isso, é anunciar a morte do Senhor e nos alegrarmos, porque Ele preferiu a cruz, morreu em nosso lugar para nos dar esse direito de termos paz novamente com o Senhor. Então, aí nós temos o segundo propósito da ceia, que é proclamar a segunda vinda de Cristo. Então, pelo fato de Jesus ter morrido ali na cruz do Calvário e ter ressuscitado, a ceia, Senhor, também tem um sentido escatológico, porque ela proclama a segunda vinda de Cristo. E essa é uma esperança que a igreja não pode perder de maneira nenhuma. E parece que ali no dia da Santa Ceia, quando a gente está participando da Ceia do Senhor, essa esperança ela é reavivada mais ainda na nossa vida. É que nós temos a certeza de que Jesus vai voltar. Assim como Ele ressuscitou, nós temos a certeza. E a igreja não pode perder essa esperança de maneira nenhuma. O comentarista até diz que quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Perde a razão de ser a igreja. A pessoa, a igreja que não acredita na segunda vinda de Cristo, infelizmente existe crente que já não acredita mais. Que duvidam que Jesus vai voltar ou que Ele pode voltar a qualquer momento. E isso não é bom. Nós devemos ter sempre essa esperança. Saber que Jesus Cristo morreu, mas temos a certeza de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, nós devemos, ao mesmo tempo que devemos olhar para o passado, para o momento da morte de Cristo, mas olhar também para o futuro. Porque ele aponta para algo maravilhoso que a igreja espera. Aliás, é a maior esperança da igreja, né? Paulo fala de a bendita esperança, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. É ter aquela ansiedade dentro de nós, do sentido do vicário de Cristo. Como assim, pastor? Ansiar pela segunda vinda de Cristo. Sabemos que o retorno de Cristo é real. A probabilidade disso não acontecer é mínimo, é zero, não existe, porque é uma promessa. E a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas as suas palavras, elas não iriam passar. E a maior promessa para a igreja é que Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então nós cremos piamente nessa promessa, ansiando por a sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra-se que é peregrina nessa terra, que a sua pátria não é aqui, né? Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui por um pouquinho de tempo, né? Até lá em Apocalipse que fala assim, né? Um pouquinho de tempo que há de vir virá. Nós não somos dessa terra, nós estamos por aqui, estamos passando por um tempo e sabemos que
a nossa cidade, a nossa pátria é a Nova Jerusalém, onde Cristo já preparou para cada um de nós. É por isso que devemos proclamar a segunda vinda de Cristo, ansiar por isso, acreditando nisso. E na Santa Ceia, pastor Wallace e o evangelista irmão Carlos, eu chamo você de Paulo, está com Paulo na cabeça. O interessante é atentarmos que, quando estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos aí vivendo essas três características. Vivendo o passado, lembrando do sacrifício de Cristo no Calvário. Quer dizer, devemos estar atentos, sendo submisso a Ele, porque Ele pagou um alto preço por nós e de graça recebemos. E pela graça dele a salvação. E agora, porque a ceia é para os salvos. Desde o momento que nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, estamos relembrando o passado, olhando para o futuro e vivendo o presente, como se Jesus estivesse ali conosco, não fisicamente, mas espiritualmente. Isso é muito importante. Então, tanto que ele disse até, como o senhor diz no presente, ele pediu para a gente examinar, né? Examina a si mesmo. A si mesmo. Então, nós temos que vivenciar esse presente. E uma coisa interessante que o senhor falou, pastor Marcos, Filipenses 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, né? Então nós vemos aí a promessa gloriosa, é onde nós temos que sempre ter essa eficácia em nossas vidas, de anunciar, de se alegrar, de falar dessa grandeza de Cristo que haverá de vir. E uma coisa que eu acho interessante aqui, que nós vemos a grande necessidade, é nós, como igreja de Cristo, não perdermos essa essência. Verdade. Nós vemos aí algumas vezes, em alguns lugares, em pessoas que têm um culto de Santa Ceia como se fosse um culto normal. Quando chega no final da Santa Ceia, vamos celebrar a Santa Ceia, e não traz esse memorial tão especial que nós temos que ter aqui, né? Relembrar o sacrifício vicário de Cristo, relembrar o porquê que nós estamos hoje como igreja de Cristo, porque Ele teve a misericórdia de morrer em nosso lugar, e anunciar o Evangelho de Cristo. E às vezes no culto, vamos dizer assim, no ritual do culto, as pessoas leem um versículo que não anuncia nada sobre isso, cantam os hinos que não tem nada a ver com esse trabalho, e quando chega no final da Santa Ceia, os irmãos estão como se fosse num culto normal, né? Verdade. Eles perdem essa essência. E o culto de Santa Ceia, nós vemos que nós não podemos perder essa essência. Temos que ter essa liturgia desde o começo, para que o Espírito Santo possa vir quebrantando os irmãos, e os irmãos no final, quando for participar da Santa Ceia, ter a alegria e a motivação e saber o porquê estão participando deste evento tão glorioso. Vamos lá. O assunto tá bom, mas nós temos que correr. O terceiro propósito da ceia é celebrar a comunhão cristã. Nós vemos aqui que Paulo ele se deparou com uma situação lá na igreja de Corinto, tem uma situação assim, um tanto complicada, né? E triste, porque naquela época, na igreja primitiva, a ceia do Senhor, ela era celebrada pela igreja primitiva, ela incluía ali um banquete, um jantar, né, que antecedia ali aquele momento de comunhão. E na igreja, essa refeição ela era servida em conjunto, né? Era para ser pelo menos em conjunto. Só que as pessoas, os irmãos ali da igreja na época, eles estavam extrapolando, saindo do real objetivo que era aquele momento ali. Paulo diz que uns comiam, bebiam excessivamente e outros ficavam com fome. Ou seja, os irmãos que deveriam, um momento que deveria ser um momento de comunhão, os mais ricos esperar os mais pobres para comerem junto, participarem daquela refeição junto, muitas das vezes fazia o contrário. O rico comia a comida melhor, o pobre ficava sem comer. E Paulo, então, ele se vê obrigado antes de falar da ceia do Senhor, a esclarecer essa situação para a igreja ali, que aquilo não era bom, aquilo não simbolizava a comunhão como deveria simbolizar ali. Então, o que era aquilo? Ao invés de um momento de comunhão, era um momento de falta de união entre os irmãos da igreja ali. Estava demonstrando exatamente
que não estava havendo união ali naquela igreja ali. E Paulo então vai aqui, ele segue aqui nos seus comentários, nos versículos seguintes, após ele falar dessa divisão que estava havendo ali no meio da igreja, Paulo então ele vem trazendo uma palavra de exortação, né? E na hora que for celebrar a ceia do Senhor, o que deveria realmente acontecer ali, né, naquele momento ali. E isso trazendo para os nossos dias, hoje nós não temos esse costume de uma refeição, de um jantar antes da ceia do Senhor. Mas isso nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Para nós irmos para a igreja participar da ceia do Senhor, nós precisamos também estar atentos à situação dos nossos irmãos, que às vezes muitos vêm para a igreja ali abastecido, bem alimentado, mas tem muitos irmãos que estão na igreja ali que às vezes não tem o que comer em casa. E às vezes a gente sabe da situação do irmão e não fazemos nada por ele. Isso é uma situação onde Paulo chama eles aqui de estar participando indignamente. Ele estava olhando só para eles e não estava olhando para os irmãos que precisavam, que estavam dependentes ali de uma ajuda. Então a gente vai ver aqui que Paulo ele vai falar aqui no terceiro ponto a respeito dessa situação aqui, porque Paulo fala que eles estavam participando indignamente. Mas o que é certo é que o momento da ceia do Senhor é para ser um momento de comunhão. Os irmãos eles precisam se reunir ali, é preciso haver comunhão, um momento ali de você abraçar seu irmão, cumprimentar seu irmão, chorar com ele, mas um choro de alegria, de sentir prazer de estar junto ali, lado a lado com os irmãos naquele momento ali da ceia do Senhor. Mas volto a dizer, não é só naquele momento ali. Essa comunhão ela deve ser vivida no nosso dia a dia, durante a semana, durante o mês. Nós temos comunhão com nossos irmãos em todos os momentos, e não só ali, naquela hora ali, como muitas vezes acontece com alguns. Mas nós devemos entender isso. Nós vamos participar da ceia daqui a 30 dias, por exemplo. Eu não vou deixar para ter a comunhão com o meu irmão lá na semana da ceia. Não, é algo que eu preciso ter todos os dias, ter essa preocupação. Eu sei que meu irmão está passando necessidade, o que eu estou fazendo para ajudar ele? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Isso é ter comunhão, isso é ter amor, é ter união. E a ceia do Senhor, ela visa isso, essa comunhão, essa união entre a igreja do Senhor. Aí Paulo diz que se não acontecer isso, pastor Wallace, perde o sentido, né, da Santa Ceia do Senhor, que é uma celebração. E outra coisa, para tanto devemos observar que o interessante é que Paulo estava dando orientação à igreja, que eles estavam pensando em si, fisicamente, porque cada um comia mais do que o outro, quem podia comia, quem não podia não comia, e a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada espiritualmente, mas também em harmonia entre os irmãos. Nós temos um bom costume na nossa igreja, aqui em Jaru, de toda a Santa Ceia, até no sentido de comunhão, e os irmãos trazer alimentos não perecíveis, para depois nós abençoarmos os outros irmãos também da igreja. Isso também tem a ver com isso. A gente já colocou essa data da ceia para trazer, justamente pensando nisso, né, que é um momento de comunhão. Os irmãos, então, quando vem para a igreja, ele já traz algum alimento, porque sabe que vai servir alguém, algum irmão que está passando a necessidade. Nós vemos aí, pastor, que Paulo ele escreve um versículo, me fugiu na memória agora, dizendo o seguinte: aquele que faz a caridade apaga multidões de pecados. Aí tem pessoas que pegam esse versículo e começam a fazer boa ação, achando que vai apagar os pecados dele, mas não é dessa forma. Né? Ele estava dizendo por quê? Porque nós, como cristãos, nós fomos chamados para fazer boa ação, para termos essa comunhão, para ajudarmos o próximo. E se nós não fazermos isso aí, nós pecamos. Então foi nesse sentido de que Paulo falou. E isso fez com que ele trouxesse ali duras palavras para a igreja de Coríntios. No capítulo 11, versículo 17, ele disse: nisto, porém, que vos digo, que vou dizer a vós, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Palavra triste para a igreja, né? E nós vemos aí que mais adiante ele diz: aquela comunhão que tanto fez com que a igreja nos dias atuais, nós vemos aí, né, a igreja de Atos dos Apóstolos crescesse, frutificasse, expandisse sobre a face da terra, a igreja de Corinto tinha perdido. Que na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, eles perseveravam na doutrina do apóstolo, na comunhão e no partir do pão.
E nos dias da igreja de Corinto, a igreja de Corinto não estava vivenciando esse partir do pão. Estavam cada um para si, levantei, faziam o que queriam, e Paulo repreendeu duramente, mostrando para eles que Deus não se agrada dessa forma. Então nós vimos aqui o propósito da ceia do Senhor, que é celebrar a expiação de Cristo, proclamar a sua segunda vinda e celebrar a comunhão cristã. Nós vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que fala do modo de celebração da ceia do Senhor. E nesse primeiro item aqui já traz um assunto assim que a gente precisa ter cuidado para não interpretar ele de uma maneira equivocada. E eu acredito que muitos acabam interpretando isso aqui de uma maneira equivocada. O que é participar da ceia indignamente? O que significa isso, participar da ceia indignamente? Paulo ele traz essa advertência que logo após ele presenciar essa situação da igreja de Corinto. Após ele dar essa correção para os irmãos de Corinto, ele traz essa palavra aqui de o cristão não participar da ceia do Senhor indignamente. Então, quando a gente fazer um olhar introspectivo, o crente também ele deve ter o cuidado para não se abster desnecessariamente da ceia do Senhor. Porque a gente vê, eu já vi pessoas que às vezes ele deixa de participar da ceia porque às vezes falou uma coisa ali que não deveria ter falado. Verdade. Uma vez uma coisa simples que só ele pedir perdão para Deus está resolvido, e muitas vezes ele deixa de participar da ceia do Senhor porque está achando que está participando, que se ele participar, ele está participando indignamente. Então, veja que às vezes motivos banais faz com que alguns crentes, por não interpretar devidamente esse indignamente aqui, faz com que muitos crentes não participem da ceia do Senhor. Isso é uma atitude que não é correta. Na verdade, o que tem levado muitos crentes a proceder dessa forma é exatamente essa má interpretação dessas instruções do apóstolo Paulo aqui, nessa carta dele aos Coríntios aqui. Porque o que come, que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O próprio autor da revista, o pastor Josué Gonçalves, ele faz uma exegese desse texto aqui para mostrar que a palavra indigno, lá no original, no grego, a palavra grega original, é anakísios, que traduzida que é indignamente, que é onde entra aquela questão do advérbio, né? Ele usa ali um advérbio e não um adjetivo. E aí a gente precisa entender um pouquinho essa diferença aqui. O adjetivo, ele indica o modo ou a maneira. O advérbio, o modo ou a maneira, ou seja, a maneira como você vai participar da ceia do Senhor. E é o que ele está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aqui nessa passagem aqui. Paulo está usando um advérbio e não um adjetivo que significa um estado ou uma qualidade. Então, se Paulo tivesse usado aqui a palavra adjetivo, que todo mundo, por qualquer erro que tivesse, qualquer falha que tivesse, não podia participar da ceia, eu acho que nós todos nunca poderíamos participar da ceia, porque nós nunca seríamos dignos de participar da ceia do Senhor, porque nós somos pecadores. Na sequência, nós vamos ver isso. Né? Então, é uma sequência que vai continuar aqui, mas o que os irmãos, os alunos, os professores precisam de explicar para os seus alunos que não é um motivo banal que vai fazer com que ele tenha de participar da ceia. Eu discuti com meu marido em casa, não pode participar da ceia do Senhor. São coisas que a pessoa pede perdão para Deus. A Bíblia está repleta de versículos que mostra que é só nós pedir o sangue de Jesus, ele perdoa, nos livra de todo pecado. Purifica de todo pecado. Lógico que o crente não vai poder participar da ceia do Senhor vivendo uma vida de pecado. Ou, às vezes, caiu num pecado, com aquele pecado que a gente sabe que é um pecado mais grave, que precisa realmente de ser confessado para o pastor da igreja, para a igreja. Isso sim, não deve ser mesmo participar da ceia do Senhor dessa maneira. Mas esses motivos banais, a pessoa é só pedir perdão a Deus, e Deus perdoa ele e ele vai ter condições de participar. Nós somos seres humanos e nós pecamos todo dia. Se nós fosse olhar a nossa vida, querer achar que ser digno de participar da ceia do Senhor, nós nunca seríamos dignos, porque nós erramos todos os dias. Mas precisamos entender
que o que Paulo está falando aqui é de uma maneira, um modo, alguma coisa que acontece, mas que se nós buscarmos o perdão do Senhor, Ele nos purifica e nós temos condições de participar da ceia do Senhor. Vocês querem falar alguma coisa Nós sobre vemos isso? isso aí, pastor. O senhor falando acerca de qualquer motivo a pessoa se abster da ceia. Uma certa vez atendendo um irmão que estava impossibilitado de estar na igreja, na ceia. Aí quando nós chegamos, que conversamos com ele, ele falou, irmão, hoje eu não vou participar da ceia. Daí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Ele falou, rapaz, eu passei muito nervoso com os animais aqui em casa, as galinhas que subissem na mesa. Eu xinguei elas, eu toquei elas, então... Aí eu fui explicar para o irmão, mas o senhor já pediu perdão? Eu já pedi. Eu falei, então Deus perdoa, irmão. Porque há coisas que não tem fundamento você se abster da Santa Ceia. E Paulo aqui, ele trouxe fundamentos aqui, né, falando sobre o advérbio, coisas fundáveis que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, que fazia com que fossem indignos de participar da Santa Ceia. Mas não retrata sobre isso. E na realidade, Paulo não está dizendo que os cristãos não são indignos de participar, mas a forma indigna de participar. Como o pastor Wallace estava falando, a forma de participar. Mas nós sabemos, por isso que Paulo disse, examina, pois, o homem a si mesmo, não eu analisar a vida dele, mas ele analisar a vida dele. E assim como deste pão e bebe desse cálice. Falando de indignamente, nós estamos vendo aqui que nenhum de nós somos dignos, né? Não é esse caso que Paulo está dizendo aqui. Porque a ceia do Senhor não são para quem são dignos, porque é pela graça de Cristo. Mas o modo como nós não valorizamos o sangue de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo, ele é tão sério, é tão levado a sério na palavra do Senhor, que desde o princípio, lá em Gênesis, nós vamos ver que apontava para o Calvário, quando Adão e Eva pecou, que eles ficaram nus, o que Jesus fez? Ali já simbolizava a morte de Cristo no Calvário para nos perdoar o pecado. Ele matou um animal, né, e pegou a pele daquele animal para cobrir, né, o corpo de Eva e de Adão, fazer uma vestidura. Já estava simbolizando para o quê? Para o Calvário. Então há uma importância muito grande. E quando nós não damos ênfase nisso, aí sim nós estamos participando do corpo de Cristo indignamente. Não porque somos indignos, porque a ceia do Senhor é para os salvos. E os salvos não são indignos. Os salvos têm que analisar a maneira como participar da Santa Ceia do Senhor. Ele torna-se indigno se ele tiver pecado não confessado. Aí ele se torna indigno de participar da ceia do Senhor, né? Então, veja bem, ela é uma celebração reverente, que esse assunto, na verdade, esse ponto ele é uma continuação, né? Eu acabei até entrando nele aqui, que é uma celebração reverente, né? Aqui o comentarista, ele prossegue exatamente falando desse mesmo assunto aí, né? Usando a questão do advérbio e do adjetivo, né? A maneira que Paulo expressou ali, mostrando que nós todos, se fôssemos olhar no pé da letra, nenhum de nós seríamos dignos de participar da ceia do Senhor. Assim como a salvação. Nenhum de nós merecíamos ser salvo, se fosse olhar isso. Mas a salvação ela é pela graça, não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos dignos dela, mas é porque o Senhor Jesus, Ele, através da sua graça, nos concedeu essa alegria, esse privilégio de sermos salvos. Então, da mesma forma, participar da ceia do Senhor é uma manifestação da graça de Deus. Nós participamos da ceia porque nós somos alcançados pela graça do Senhor. Então, meus queridos irmãos, só para a gente adiantar aqui fechar esse assunto aqui da maneira reverente e indigna ao mesmo tempo aqui, Paulo aqui, na verdade, quando ele usa esse advérbio aqui, novamente falando aqui sobre a palavra grega, né, anakios, né, uma palavra meio difícil de falar, mas Paulo que ele mostra que referia-se ao modo irreverente que os coríntios estavam celebrando a ceia do Senhor. Paulo, você veja que Paulo, ele considera aquela atitude dos coríntios ali, de participar da ceia de maneira irreverente, porque eles não estavam pensando no mais fraco, pensando no mais pobre, não existia essa comunhão, era um momento ali que, ao invés de ser um momento de celebração da ceia do Senhor, um momento de comunhão, se transformava num momento de bebedeira, alguns até
embebediam, ficavam bêbados, porque não tinham reverência, e aquilo fazia com que eles também se tornassem dignos de participar da ceia do Senhor, porque era algo que tinha se transformado em uma coisa normal ali, era praticamente, dá-se a entender que aquilo, todas as vezes que eles reuniam, a celebração era daquela forma ali. Então Paulo considera eles como indignos de participar da ceia do Senhor depois do momento daquilo ali. Tanto, pastor Wallace, que ele retrata e deixa bem frisado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, 21 e 22, né? Ele disse assim, ó, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes eu creio, né? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvor-vos-eis, nisto não vos louvo eu. Porque o que bem Paulo claro dá uma vez o seguinte, ó, já que vocês querem comer, come em casa, se tem a carne de vocês, enche a barriga lá. Quer beber, se é beber, vai beba lá, mas quando vocês vierem para a igreja, espera todos chegarem, vamos comer tudo junto, de uma forma decente, e não dessa forma doida que eles estavam fazendo. Então Paulo, ele precisava de dar essa correção ali para os irmãos, porque a coisa não estava certa, Deus não estava se agradando naquele momento ali. Para nós encerrarmos aí o nosso terceiro item desse terceiro ponto, que fala da celebração festiva, né? Que é o que deve ser a ceia do Senhor, né? Um momento de celebração, um momento de festa, né? Ela, como nós vemos aqui, celebra a morte de Jesus e não o funeral. Tem pessoas que a ceia para eles se torna quase que um momento fúnebre, né? E não é para isso. A ceia, como já foi falado aqui, é um momento de alegria, é um momento de estar ali celebrando a morte, mas acima de tudo a ressurreição de Jesus Cristo. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, aí tudo bem, na verdade nós nem precisaríamos de estar fazendo isso, né? Se ele não tivesse ressuscitado. Nós só celebramos a ceia porque Jesus ressuscitou. E isso é motivo de alegria e todo crente ele precisa de saber que é momento de alegria. E a certeza de que o nosso Redentor vive, né? Como diz a lei do hino, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu tenho certeza que ele vai voltar, um dia vai voltar. Essa é a alegria que deve nortear o nosso comportamento, a nossa maneira de participar da ceia do Senhor. Pastor, interessante quando se fala da ceia do Senhor, como diz aqui, né? Que não devemos celebrar a ceia do Senhor só com tristeza, mas no ambiente de reverência. Né? Reverência não tem nada a ver com uma coisa monopolizada, mas uma celebração aberta, alegre, festiva, com reverência, mas também com alegria. Olha o que diz Apocalipse, eu gostaria de ler para encerrar aqui a minha fala, 5 e 9, diz assim, ó, e cantavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Eles faziam o quê? Cantavam. Então, olha só, celebração, reverência, porque o único que era digno de abrir o livro dos 7 selos era Jesus, significa reverência, continência, mas com celebração. Isso é importante. A ceia do Senhor, ela tem que ter reverência, mas tem que ter também celebração. É bom salientarmos isso, porque o ritual da Santa Ceia, além de ser uma ordenança, é algo especial, de alegria, celebrar. O salmista diz, celebrar é com júbilo ao Senhor. Celebrar não é ser uma festa de luzes, de coisas esplêndidas, mas celebrar com a alma. É alegrar-se na presença do Senhor, porque estamos ali participando do corpo e do sangue do Senhor, representatividade ali da presença dele espiritualmente, mas celebrando com alegria, sabendo que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele se faz presente em nossas celebrações. Meus irmãos, nós estamos chegando aí no final da nossa lição. Eu queria que vocês, das suas considerações, com carinho, consideração aí,
para nós já colocar um ponto final na nossa videoaula. Só Se quiser falar alguma coisinha também sobre esse último ponto aí, daqui a pouco eu estarei lendo a conclusão e nós estaremos encerrando. Só reforçando aqui o que os irmãos estavam dizendo, pastor, essa reverência aí, ela salienta também a comunhão, né? Que vai participar da Santa Ceia tem que ter. O comentador, penúltimo item aí, ele disse, né? Que alguns, como nós dissemos aí, né? Que participamos da ceia pela graça, acha que pode ser de qualquer maneira, né? Deliberadamente, em pecado, de qualquer forma, né? E essa reverência aqui, para não sermos repreendidos como a igreja de Coríntios foi, trata sobre isso aí também. Porque a Santa Ceia não é para se santificar na Santa Ceia, mas é para os santos. É para os santos. Já tem o nome de Santa Ceia. É para os santos. É para aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro e luta para viver uma vida de santidade na presença do Senhor, né? Não para que vivemos aí uma vida deliberadamente no pecado e falar, não, é pela graça, então eu posso participar de qualquer jeito. Isso é um símbolo também de sermos reverentes na presença do Senhor e celebrarmos a Santa Ceia com alegria, com festividade na presença do Senhor. Meus amados irmãos, nosso tempo se findou. Eu vou ler aqui a conclusão e já estaremos encerrando a nossa videoaula. A conclusão diz assim, ó, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. Então é o que nós falamos aqui, né? É um momento de reverência, não é um momento qualquer, é um momento que nós precisamos entender que foi algo muito especial que aconteceu e que a igreja tem essa missão de relembrar sempre, de fazer sempre esse rito, porque foi algo extremamente importante na vida da igreja e continua sendo. Por isso, quando vamos participar, lógico, todo culto vamos participar, nós precisamos de reverência. Mas na ceia do Senhor parece que essa reverência ela tem que ser mais ainda, né? mais reforçada ainda. E que Deus possa então continuar abençoando nossos professores, que nós tenhamos, né, uma excelente escola bíblica dominical no próximo domingo. Obrigado, pastor Marcos, pela colaboração aqui conosco. Obrigado, Dom Carlinhos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Um abraço a todos, Deus abençoe. Deus abençoe a todos nossos irmãos.